da paz do Senhor para o teu coração esta noite. Uma palavra que eu já antecipei, né? Que tem uma pergunta no tema dessa palavra. Por que existe o Natal? Será que o Natal existe para fazermos a comilança? Fazer aquela mesa farta do dia 25 lá, 24 ou 25 com a família? Nada contra sobre isso, a Bíblia não condena, pelo contrário, né? É uma bênção estar em família, é uma bênção ter uma mesa farta. Será que o Natal é troca de presente? Será que o Natal é dia de Papai Noel? Como muitos, né, o mundo aí tem ensinado, é dia de Papai Noel. Será que o Natal é um bom velhinho que está saindo lá do Polo Norte, no trenó, pulando aí, né, até chegar a nós, né? Na verdade, irmãos, isso não é Natal. Natal realmente é Jesus nascendo, né? É Jesus vindo a este mundo. E por que existe o Natal? Quero com você, nesse breve momento aqui de palavra nessa noite, que você saia daqui nessa noite, por que existe Natal? Eu peço a mídia para me ajudar lá, colocando Efésios, capítulo 2, que Paulo nos ajuda a entender por que existe o Natal. Por que teve que Deus enviar o seu único filho a este mundo? Por que, né, eu falei de manhã, Deus venceu todas as implicações, que houve muita implicação de tirar Deus do céu, Jesus, um ser Deus, grandioso, maravilhoso, ninguém nunca viu Deus, irmãos. Então, para um ser Deus sair do céu e vir à terra, encarnado com o homem, teve várias implicações cósmicas, espirituais. Jesus teve que se esvaziar, como a Escritura Sagrada diz, porque ele não podia se apresentar diante de nós como Deus, porque todos morreriam. Diz que quem vê Deus morre, pelo seu poder, pela sua glória. Então ele teve que se esvaziar. Por que, né, Deus teve todo esse trabalho para mandar o seu filho a esse mundo, né? Mexer com o cosmo, tudo, né? Para vir a esse mundo. Por quê? Paulo vai dizer aqui em Efésios capítulo 2, vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Juntos aqui, deixa eu abrir aqui no meu smartphone para não ficar de costas para você. Paulo, ele explica por que teve que haver esse advento. Por que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, enviou seu Filho ao mundo? Por que ele enfrentou todos os obstáculos? Mas ele é o próprio Deus, ele é o Criador, né? Ele pode todas as coisas. E ele fez isso, né, para nos salvar. Efésios 2, de 1 a 7. Aí diz Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso: vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados, nos quais acostumavam viver quando as seguiam o presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. 3. Anteriormente, nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo o seu próprio desejo e pensamento, como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, mas, entretanto, você vai entender por que eu estou falando isso, né? Mais na frente, né? Deus, que é rico em misericórdia, você pode dar glória a Deus? Pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça, vocês são salvos. E o 6 diz: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E o 7º, último que vamos ler, diz: para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Você pode dizer um amém? Aqui está, irmãos, o motivo pela qual Deus enfrentou todas essas implicações para mandar Jesus, né? Eu separei aqui 3 razões por que precisamos do Natal. Primeira razão, porque precisávamos de um Salvador, por causa da nossa condição espiritual, a morte do pecado. Quero te explicar rapidamente, conto com a sua atenção nessa noite. O pecado, irmãos, a Bíblia diz que, né, em Romanos 3, 23, que o salário do pecado é a morte. E quando a Bíblia diz isso, não é a morte do caixão, você deitar no caixão. Chama-se morte espiritual. O que é essa morte, pastor? É a indiferença, é a frieza. Eu expliquei um pouquinho dessa morte, eu preguei aqui na semana passada, falando sobre Jonas.
Pregamos aqui sobre o livro de Jonas, preguei, né, uma mensagem só, falei todo o livro de Jonas, os 4 capítulos de Jonas aqui. E eu falei lá quando Jonas fugiu, ele entrou no barco e ele estava lá dormindo no meio da tempestade. Nós estudamos aqui semana retrasada isso. Como Jonas, dentro da tempestade, os amigos dentro do barco desesperados lá tentando salvar o barco, e Jonas está lá, dormindo. O sono da indiferença. O que causou isso no Jonas? A resposta é uma só: a sua desobediência, o seu pecado, a sua distância, o seu distanciamento de Deus. A morte traz, o distanciamento de Deus, irmãos, o pecado traz uma morte espiritual, uma indiferença. Você conhece pessoas que eram ativas, que viviam, né, no evangelho, que pregavam o evangelho, que eram crentes fervorosos, mas um dia caíram e nunca mais conseguiram retornar? Foram tomados pela frieza, não é verdade? O pecado que ele se entregou os matou, os fez pessoas indiferentes. Eles ouvem louvor, cânticos, nós acabamos de cantar aqui, cânticos lindos, espirituais, não sente nada. Eles assistem mensagem e também não sentem nada, porque estão mortos espirituais. Por que então precisamos do Natal? Porque Deus teve que mandar Jesus nascer numa manjedoura nesse mundo, porque o pecado tinha tomado conta da nossa vida. O pecado tinha, né, tomado conta do nosso ser e nos fez pessoas, né, indiferentes. O pecado corrói, o pecado destrói. O pecado não somente entristece o coração de Deus, irmão, porque na verdade Deus não tem nenhum problema com o pecado. Sabia disso? Eu gosto muito de falar isso. Que a gente acha que Deus tem um problema. Deus não tem problema nenhum com o pecado, porque Deus não peca, Deus é santo. Você pode dar glória a Deus? Deus é santo. O único problema de Deus com o pecado é um só. É o quanto Ele me faz mal a mim e a você. E o quanto Ele me ama e te ama, isso entristece o coração dele. É como um pai, né? Uma mãe que vê um filho, né, largado no mundo, se entregando aí, né, aos prazeres do mundo. Como entristece o coração do pai e da mãe. Assim é o coração de Deus. Ele nos fez, pensa comigo, meu visitante, meu ouvinte dessa noite. Deus nos fez para a glória dele. Deus nos fez para a alegria dele. Deus nos fez para sermos felizes nele. E quando nós nos entregamos ao pecado, tudo isso é tirado. O homem vira um trapo ambulante. O pecado corrói. O pecado destrói. O pecado tira tudo de bonito que o homem tem. A verdade de Deus. O homem começa a viver na mentira. A pureza de Deus. O homem começa a viver na impureza. E pior que viver na impureza é acostumar com a sujeira. Porque o ser humano tem essa capacidade, sabia disso? De acostumar com sujeira. Você conhece pessoas que moram no meio de sujeira? Que a casa dele é uma sujeira, né? Falei aqui na mensagem do pastor Diego na quarta-feira aqui, na quinta-feira aqui. É consequência de uma vida longe de Deus. Satanás, ele ciranda no meio da sujeira, irmãos. Onde tem sujeira, tem ação de Satanás. Guarda isso. Onde tem sujeira, tem manifestação de Satanás. Que ele é um sujo e ele gosta de sujeira. A nossa vida na sujeira é um prato feito para a ação de Satanás na nossa vida. Eu quero dizer a você, antes de continuar, uma coisa muito interessante. Satanás, ele é fraco. A gente, né, dá muito ibope para ele. Satanás faz isso. Satanás, irmãos, ele vive das migalhas. Satanás vive do mole que a gente dá, das brechas que a gente dá, da nossa desobediência. Ele pega tudo isso, vira alimento para ele, fortalece ele, e ele começa a trabalhar em nossa vida e nos destruir. Mas ele é um derrotado. Quem crê nisso, diga amém. É um derrotado. Irmãos, ele não tem casa. Ele vai morar no inferno eternamente. Ele sabe do destino dele. Ele já está decretado o fim da história dele. Mas ele não desiste. Ele continua trabalhando para atrapalhar, para estar fazendo o Filho de Deus sofrer. Quando é que nós sofremos? Quando nós nos entregamos ao pecado. Paulo diz isso lá em Romanos capítulo 6, né? Como nós nos entregamos ao pecado, somos escravos do pecado. Porque o pecado, ele a princípio, ele é atraente, né? Ah, é tão gostosinho, é tão bonzinho. Você vai, pô, isso aqui é bom, legal. O pastor falou que isso é pecado, mas isso não é pecado. Não é possível ser pecado, que é tão bom isso, né? Não é possível. A Bíblia ela tem que ser atualizada, pastor Diego. Está muito ultrapassada. Na verdade, um livro antigo desse precisa ser atualizado. Não é possível uma coisa tão gostosa dessa ser pecado. Aí você vai, né, pratica. Aí você,
Pratiquei o pecado, não aconteceu nada. Minha casa está no lugar, minha vida está no lugar, não aconteceu nada. A gente que pensa está no lugar, irmãos, começa a desabar tudo a nossa vida. Damos legalidade, uma palavra que os crentes usam muito, legalidade para Satanás começar a agir, começar a se manifestar. Aí começa a vir uma tristeza que você não sabe de onde vem. Começa a vir uma angústia que você não sabe de onde vem. Começa a vir um desânimo que você não sabe de onde vem. Aí aquele pecado que a princípio deu prazer, você vai buscar ele para tentar satisfazer essa insatisfação. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Um buraco chama outro buraco. Você está entendendo, meu amado irmão, meu ouvinte, aonde leva um homem, uma vida, um ser humano criado para a glória de Deus, quando ele vive na desobediência do pecado? Essa foi a causa, uma das causas de que Deus mandou Jesus. Então o primeiro motivo dessa noite, por que precisamos do Natal, é porque estávamos perdidos em nossos pecados. Segundo, precisávamos de um Salvador por causa do nosso estado natural, cativo por Satanás e cegos por Satanás. Irmãos, Paulo fala uma coisa interessante aqui, Ele diz aqui no versículo 2: nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo. Vou ler os 1 e 2 para você entender, Vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecado. O pecado mata, já falei, Mata espiritualmente. Nos quais costumavam viver quando seguiam o presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar. Eu fui estudar isso aqui, irmãos, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando no mundo e vive naqueles que estão em desobediência. Que príncipe do poder do ar? Irmãos, o ser humano só pode existir como carne onde tem oxigênio, ar. Entre a terra, e o céu, existe uma parte chamada a parte atmosférica, onde temos o ar que podemos respirar. Nesse ambiente que Deus fez para proporcionar vida a mim e a você, as trevas também se movem nela. O príncipe do poder do ar, ele atua nessa área. Invisível, para desviar o Filho de Deus, para trazer aquilo pela qual ele existe. Jesus falou lá em João 10:10, o inimigo, Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir. Você conhece a Bíblia? Esse é o trabalho de Satanás. Estávamos nas mãos de Satanás, irmãos. Estávamos sendo dominados por ele. Estávamos sendo controlados por ele. Satanás primeiro faz você pecar. Quando você peca, ele começa a controlar a tua vida. Começa a ditar ordem. Você é assim agora. Você tem que viver assim agora. Você não é nada. Você é um miserável. Você é um fracassado. E você começa a receber essas palavras no seu coração, através da sua mente. Satanás falando da tua mente. Você é um desgraçado. Você é um miserável. Você não dá em nada. Você é ovelha negra da família. Você já ouviu isso? É voz de Satanás no teu ouvido. Você não presta. Você é o único da família que não presta. Ele vai ouvindo essas palavras, É a palavra de Satanás no seu coração. E quando ele diz essa palavra, você recebe essa palavra, você aceita ela, o que acontece? Você começa a viver nessa palavra. Não a palavra de Deus, que é de vida e salvação, mas na palavra de Satanás, que é de morte e destruição. Por que precisávamos de um Salvador, irmãos? Porque estávamos à mercê da obra do mal, da obra das trevas, da obra de Satanás. Estávamos nas mãos de Satanás. Quem poderia nos salvar? O Natal, Jesus. Então, segundo motivo, por que existe Natal? Porque estávamos, nas mãos do inimigo das nossas almas. Ele, controlava a nossa mente, o nosso pensamento. Você já percebeu? De manhã eu falei, que eu estou com pouco tempo agora, não posso me discorrer muito. Como o sistema mundano, irmãos, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. E quando a Bíblia diz isso, o mundo é o mundo sistema. As músicas produzidas pelo mundo, é música produzida pelo sistema mundano. Você já viu aquela música que você canta? Eu vou beber todas. Eu vou largar o meu marido. Irmão, é uma música que não tem lógica, na verdade. A intenção da música é botar na tua cabeça, quebrar princípios do seu coração e você começar a viver aquele negócio. Aquela dos R$50 que eu nem sei cantar. Quem sabe aí?
Ninguém sabe, dentro da igreja ninguém quer cantar. Ninguém merece, né, ouvir essa música, né? Irmãos, isso não é música. Isso aí, irmãos, é um movimento, né, do mundo espiritual, um movimento, né, do sistema mundano para cada dia mais implementar, né, as vontades das trevas em nosso coração. Tem crente que pede, pastor, eu posso ouvir música do mundo? Falei, pode, mas não deve. Pode, porque Paulo diz que todas as coisas, mas nem todas, me convém. Você começa a ver aquelas músicas do mundo, né? Aquelas que botam você numa fossa danada, né? Você sai dali acabado. Agora você bota o Cassiano, né? Eu vou romper, eu vou vencer. Você acaba o hino, você está vencendo até qualquer dificuldade na tua frente. Porque o louvor, ele te, né, levanta. A palavra de Deus te levanta. Ela traz o poder de Deus na tua vida. Enquanto o mundo quer destruir você, sua mente e o seu coração. Por que precisamos de um Salvador, irmãos? Porque estávamos, né, perdidos. Estávamos mortos na nossa concupiscência. Estávamos dominados por Satanás, mesmo sem querer. O interessante é isso também, né, pastor Diego? Satanás toma a direção da nossa vida sem a gente permitir. Diferente de Jesus, que está lá em Apocalipse, né, dizendo, eis que estou à porta e bato. Jesus está na porta batendo, agora do teu coração. Agora. Mas Satanás, ele não faz isso. Ele chega na porta do teu coração e mete o pé. Ele entra e começa a fazer seu coração a casa dele. E junto com ele leva toda a porcaria para o teu coração. A dissensão, o ódio, a raiva, a vingança. Tudo isso Satanás leva para o teu coração e começa a produzir no seu coração. Seu coração começa a ser uma indústria de pecado, de maldade, de ódio, de rancor. Você começa a ter ódio de você mesmo. Por que eu faço isso? Eu tenho que sofrer mesmo. Você começa a ser o seu próprio carrasco. Você começa a se condenar. Eu sou um fracassado. Por que precisamos de um Salvador? Por que existe Natal? Porque estávamos mortos na nossa concupiscência, porque Satanás dominava. E terceiro e último, por que precisamos do Natal? Precisávamos de um Salvador por causa do nosso estado natural. Estávamos condenados ao inferno, versículo 3. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamento. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Paulo está dizendo que nós estávamos condenados, né, a viver eternamente longe de Deus. Olha aqui, presta atenção. Depois você conversa. Olha para mim aqui. Lá no inferno, tem um espaço no inferno com o seu nome lá, sabia disso? Que isso, pastor? Deus te conjuro. Eu nem sei fazer o sinal do Cristo, né? Faço tudo errado. Lá no inferno tem um papelzinho no inferno com o teu nome. Com todos os propósitos do diabo para a tua vida. Que isso, pastor? O senhor está maluco? Está lá. Está o meu também, não está só o teu não. Está lá escrito Joel Leal da Silva. Meta, destruir a vida do Joel. Destruir o casamento do Joel. Levar o Joel para o inferno. Mas ele está derrotado, porque essa meta dele não acontecerá. Amém, igreja? Nem na minha, nem na sua. Vocês estão em Jesus. Amém, igreja? Mas é para os que estão em Cristo Jesus. Mas eu quero dizer a você uma boa notícia, que daqui a pouco eu vou começar a boa notícia, né? Que no céu também tem o teu nome. Você pode dar glória a Deus? Aleluia, glória a Deus, pastor. Agora só melhorou, né, Beatriz? Agora melhorou. Lá no céu está lá Beatriz Ramalho. Hilário Ramalho, rei. Mas também está Joel Leal da Silva também lá. Glória a Deus, aleluia. E está lá também os propósitos de Deus para a vida do Joel. Está os propósitos de Deus para a tua vida também. Então, meu amado irmão, diante desse final de ano, perto do Natal, você tem que decidir o que você quer viver. Ou os propósitos do inferno, ou os propósitos de Deus. Ou você recebe o Natal como sendo um dia, não de comilança, não de dar presente, não de Papai Noel, mas de salvação, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, para que você viva os propósitos de Deus da tua vida. Estávamos condenados a viver longe de Deus eternamente. Chama-se no inferno. A Bíblia chama de Hades, lugar de tormento eterno. Lá é o lugar, não dos homens. Deus não fez o inferno para homens, nem mulheres. Deus fez para o diabo e os seus anjos. Mas a todos que não receberam a Jesus, né, estão condenados, já estão condenados ao inferno. É triste falar isso para você.
Mas Paulo, ele continua, né? Aí versículo 4, eu tenho uma boa notícia para você nesta noite. O motivo do Natal, realmente, é porque estávamos perdidos. Estávamos mortos no pecado. Estávamos condenados a viver eternamente longe de Deus. Mas Paulo começa o versículo 4 de uma forma linda. De uma forma linda, exuberante, Paulo começa o versículo 4, né? Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressão, pela graça de vocês são salvos. Olha só o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Paulo usa uma conjunção adversativa, que a todavia podia ser como também, podia ser também, né? Porém, uma conjunção adversativa, para mostrar que estavam naquele estado, mas Deus, o seu infinito amor, na verdade, queria mudar esse quadro. Mas Deus, irmãos, que é tão rico em misericórdia, olhou para mim, para você, o estado da nossa alma, então mandou Jesus. Aí aconteceu o Natal. Irmãos, essa conjunção adversativa, ela é maravilhosa, porque ela muda a nossa história. Diego estava no pecado, mas Deus olhou para o Diego e resgatou do pecado. Lucas capítulo 1, relata lá o nascimento de Jesus. Lá a partir do, se não me engano, no 25, lá, começa a falar de Maria. E o anjo apareceu a Maria e diz, você vai dar à luz a um filho, né? E ele será o Salvador. A Maria falou, como, gente? Não tem como. Eu sou virgem, não sou casada. Mas o poder do Altíssimo descerá sobre você. Para Maria não tinha jeito. Ela era solteira, era virgem, não tinha jeito. Mas o poder do Altíssimo descerá sobre você. Meu amado irmão, esse mais muda a tua história, muda a minha história. Joel estava perdido no pecado, sem Cristo e salvação. Mas Jesus o amou. E ele recebeu o amor de Jesus e mudou a história dele. Você está entendendo? Que na sua vida tem um mais, que pode ser tudo mudado nessa noite em nome de Jesus. Tem um mais, que você pode tomar posse desse mais. Falei com você que tem um decreto no inferno lá, né? Que tudo que o diabo quer fazer com você, a destruição que ele quer fazer na tua vida. Mas nessa noite a palavra de Deus diz, mas Deus é rico em misericórdia. Você não precisa passar por isso, você pode dar glória a Deus? Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas... meu amado irmão, meu ouvinte dessa noite, você pode estar passando por luta, por dificuldade, por tristeza, mas Deus é poderoso para mudar tudo isso. Você pode estar passando um momento fracassado na tua vida. Pastor, você não sabe a minha história desse ano. Eu fali da minha empresa, eu estou acabado, eu perdi minha mulher, eu perdi isso, eu estou acabado nesse final de ano. Mas Deus pode mudar tudo em 2026. Pastor, eu estou com a doença terrível, acho que não vai ter jeito aí, vou entrar em 2026 enfermo. Os médicos falaram que não tem jeito, mas Deus é Deus do impossível. É médico dos médicos. Por que existe o Natal? Porque eu e você precisamos de um grande Salvador. Porque eu e você precisamos de um grande Deus poderoso em nossas vidas. É por isso que existe Natal. Meu amado irmão, finalizando minha palavra, não é pecado fazer aquela mesa farta do dia 24 e 25. Não é pecado você dar um presente, receber um presente de alguém, não. Você não pode esquecer uma coisa, o Natal não é isso. Já falei com vocês aqui, falei de manhã, falo hoje, eu passei o Natal sozinho. Você pensa em passar na noite de Natal 24, 25 sozinho. Eu já passei sozinho. Foi mole não, foi brabo. Eu tinha lá meus 20 anos, 21 anos, né? Sozinho, comendo um bife, um pouquinho de arroz e feijão no prato. Foi o pior Natal da minha vida. Mas eu digo a você nessa noite, sem errar, eu não morri. Eu não morri. Se você ficar sem a mesa farta de Natal, você não morre. Se você ficar sem presente de Natal, você não morre. Se você ficar sem comprar uma roupa nova no Natal, você não morre. Agora, se você ficar sem Jesus, você não vai ter a bênção de Deus. Jesus, Ele é o Salvador do mundo. Jesus é o presente de Deus para mim e para você. Esse presente você tem que receber. Finalizando minha palavra,
Você já deu um presente a alguém e alguém rejeitou o seu presente? É muito triste, né? Você preparar com todo zelo um presente, ir lá comprar, gastar seu dinheirinho e ir lá dar o presente e a pessoa rejeitar? Pois é. Tem pessoas que fazem isso. Rejeita o presente de Deus. Ele enviou o melhor que ele tinha, o seu filho unigênito. Você pode dar um amém? Seu filho unigênito, o melhor dele. O melhor de Deus é Jesus, irmãos. E ele deu a mim e a você. Nessa noite receba. Receba Jesus como seu Senhor e Salvador. Receba Jesus nascendo em seu coração. A tua vida será transformada hoje ainda. Vai começar uma mudança no teu coração hoje. Porque quem muda, irmão, não é a igreja, não é pastor que muda, não. Quem muda é Jesus. É Jesus que entra no coração e muda. Ah, pastor Joel é santão. Eu sou nada, irmão. Eu sou um miserável homem que mudou na minha vida, que um dia me rendi a Jesus. E Jesus tem dirigido a minha vida. Tem dia que eu estou fracassado, estou lá em casa derrotado. É, que vida de pastor não é mole, não. É crítica de todo lado. Falei hoje de manhã aqui. É crítica de todo lado, é reclamação de tudo quanto é lado, é pessoas me ofendendo no WhatsApp, de todo quanto é lado. E eu olho assim e falo assim, dá vontade de responder, eu não vou responder, porque Deus não me fez para responder, Deus me fez para amar. Deus me fez para abençoar. Deus me fez para trazer cura, não para trazer doença. Deus me fez para ser canal de bênção. Mas toda vez que a gente faz isso, irmãos, eu quero deixar até essa palavra para você nessa noite, finalizando minha mensagem. Falei de manhã, repito agora à noite, né? As lutas dessa vida, as suas ofensas de 2025, agradeça a Deus por cada uma delas. Que isso, pastor? Agradecer pelas ofensas? Sim. Ela transformou você em pessoas melhores. Ela fez você crescer um pouco mais. As rejeições que você passou. É muito ruim ser rejeitado, né? Por exemplo, naquele Natal que eu passei sozinho, eu me senti rejeitado. É muito ruim se sentir rejeitado. Mas quando você passa um momento dessa tristeza, Deus vem e restaura a tua sorte. Hoje, né, graças a Deus tem minha família, tem minha esposa, é um pelo outro, a gente vive um para o outro, a gente não deixa um outro sozinho, né? Mas se um dia, né, eu tiver que passar o Natal sozinho, eu vou passar, porque eu passei uma vez, eu passo de novo. Porque eu tenho um Deus, e Deus é tudo meu tudo. É isso que é diferente de nós termos Deus. Porque em Deus a gente pode todas as coisas daquele que nos fortalece. E eu posso todas as coisas é poder também sofrer ofensas. Também é sofrer reclamação. Também é sofrer crítica. Também é sofrer ofensa. Ser machucado também. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque Jesus veio a este mundo para dar vida e vida em abundância. Você pode dar glória a Deus? As crianças que vão cantar podem subir. E eu quero convidar você a se colocar de pé também. Nós estamos chegando ao final desse culto aí. Grato ao Senhor por esse Natal. Saindo aqui nessa noite com esse entendimento. Por que existe Natal? Natal existe porque eu estava perdido. Natal existe porque eu não tinha um Salvador. Eu estava morto nos meus pecados e delitos. Graça e paz, igreja. Toda primeira segunda-feira do mês, Mulheres em Oração às 19h30. Às terças-feiras, às 6 horas da manhã, culto de oração. Nas quintas-feiras, às 19h30, temos o nosso culto do reavivamento. Gente, vocês sabem que tem às quintas-feiras, às 7h30 da noite? Por quê? Tem o culto infantil reavivamento. Você que é criança, nós esperamos por você. Aos domingos, às 10h30 e 19h, venha participar do nosso culto de celebração. Tão importante quanto cultuar é se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Participe da nossa escola bíblica. Às 9h, classe dos adultos. 9h15, classe dos adolescentes. Aos domingos, às 10h30, temos EBD Kids! Às 19h, culto infantil. Faça parte de uma das células da nossa igreja. Você pode encontrá-las através das nossas redes sociais ou com o Ministério de Integração localizado na entrada do templo.